1 Crônicas 22. Disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas, e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidonios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e próspera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos, que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância, também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, e do cobre, e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Sendo, pois, Davi já velho, e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles. Segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000, para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, e Arã, 3, estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E, quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Seguel o chefe. E, quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite o chefe.
Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecamião o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali, e Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24 de 1 Crônicas. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões, os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram, dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, dentre as casas dos pais tomou-se uma para Eleazar, e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeuiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Gisquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, e Soão, Isaccur, Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramiel. E os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram, tanto os pais principais como os irmãos menores.